O Supremo Tribunal Federal decidiu hoje descriminalizar o porte de maconha para o consumo próprio. Falta agora definir qual a quantidade é considerada de usuário ou de traficante. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não gostou da atitude do STF. Logo no início da sessão desta terça-feira, o ministro Dias Toffoli pediu a palavra para apresentar um complemento do voto da semana passada. Toffoli afirmou que o seu voto é claro no sentido de que nenhum usuário de nenhuma droga pode ser criminalizado. O ministro voltou a defender que é constitucional o artigo da lei de drogas que trata da conduta de portar substâncias entorpecentes para consumo próprio. Ele, portanto, não fixou a quantidade que faça a diferenciação entre usuários e traficantes e votou para que o Congresso Nacional estabeleça as medidas para mudar a política de repressão ao tráfico de drogas e ao tratamento dos usuários com enfoque em saúde e recuperação. Mesmo assim, o plenário já tinha definido que é preciso estabelecer um critério para diferenciar usuário de traficante, mas ainda vai fixar a quantidade máxima que vai distinguir as condutas. Na prática, a Corte não legalizou ou liberou o consumo de entorpecentes no país, ou seja, o uso de drogas, mesmo que individual, apesar de não ser crime, permanecerá um ato ilícito contrário à lei. Com isso, quem agir desta forma ainda estará sujeito às sanções que já estão na lei. Reitero que a descriminalização não se confunde nem com penalização, que mantém os efeitos penais, muito menos com legalização, que é uma política de Estado como um todo. E de legalização não estamos a tratar, até porque o tráfico é crime. Esse sim, pela lei de 2006. Únicos ministros a votarem de fato nesta terça-feira, Luiz Fux e Carmen Lúcia adotaram entendimentos diferentes. Fux considerou que a mesma definição se a conduta do porte de maconha é crime não deve ser feita pelo Supremo Tribunal Federal. Ele entendeu que a definição está dentro de uma política de drogas feita pelo legislador e que a definição da diferença entre traficante e usuário deve ser feita pela Anvisa. Já Carmen Lúcia votou com a maioria para aplicar interpretação ao artigo e considerar que é um ato ilícito administrativo e não penal. Para considerar constitucional o artigo 28, por todas as premissas que eu estabeleci, também firmando a minha incapacidade de fixar qualquer tipo de gramagem ou gramatura como quero. Tenho por inconstitucional, sem redução de texto, o artigo 28 para dar interpretação conforme. Acho que a definição, voto no sentido de ser reconhecida a competência do Poder Legislativo para essa definição que não está hoje no artigo 28 ou 28A, seja o que vier. Autor de uma PEC que proíbe o porte de qualquer tipo de droga ilícita, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, criticou a decisão do STF. Então há uma lógica jurídica, política, racional em relação a isso, que na minha opinião não pode ser quebrada por uma decisão judicial que destaque uma determinada substância entorpecente, invadindo a competência técnica que é própria da Anvisa e invadindo a competência legislativa que é própria do Congresso Nacional. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, há pelo menos 6.345 processos suspensos aguardando um desfecho do caso. Mas o impacto pode ser maior, já que o novo entendimento pode ser aplicado a investigações criminais sobre o mesmo assunto.